O sol queimava o couro dos homens quando chegaram às proximidades da fazenda São Bento. 3 dias cavalgando desde o último povoado, seguindo trilhas que só os nativos da Caatinga conheciam. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido nos 4 cantos do sertão como Lampião, estudava a propriedade do alto de uma serra próxima. As terras do coronel Inácio Pereira se estendiam até onde a vista alcançava. Gado espalhado em pastos secos, casas de trabalhadores feitas de taipa, e no centro de tudo, a casa grande e branca que refletia o sol como espelho. Mas não era a fazenda que interessava a Lampião, era o que ficava atrás dela. A Serra Negra se erguia como uma muralha de pedra escura, cheia de fendas e cavernas que os vaqueiros evitavam. Diziam que era lugar amaldiçoado, mas Lampião sabia que superstições serviam bem para esconder riquezas. Zé Sereno não mentiu, disse Corisco chegando ao lado do chefe. O movimento de jagunços é intenso por lá. Lampião contou os homens armados que circulavam pela propriedade. 15, talvez 20, todos bem armados, com rifles novos que brilhavam ao sol. O coronel Inácio não era homem de economizar na proteção de seus bens. E a furna? Ali. Corisco apontou para uma abertura na rocha, quase invisível entre as sombras. 2 guardas na entrada, pelo menos. Pode ter mais escondidos. 3 semanas atrás, Zé Sereno havia chegado ao acampamento com informações preciosas. Trabalhara como vaqueiro nas terras do coronel por 2 anos, tempo suficiente para descobrir o segredo que o homem guardava a 7 chaves. Na furna da Serra Negra, protegida por jagunços armados até os dentes, Inácio Pereira escondia barras de ouro. Muito ouro. A riqueza vinha de anos de negócios escusos. Empréstimos a juros impossíveis, terras tomadas de pequenos proprietários, gado roubado que era revendido em outras praças. Inácio era o tipo de coronel que crescera sugando o sangue dos pobres, e agora guardava o resultado de sua ganância numa caverna isolada. "Quantos homens temos?" perguntou Lampião. 18. Todos prontos para o que der e vier. 18 contra 20 ou mais, em terreno que os jagunços conheciam melhor. Não eram odds impossíveis, mas também não eram confortáveis. Principalmente considerando que uma batalha campal chamaria a atenção. Soldados, volantes, talvez até o Exército Federal viriam investigar, e isso significaria problemas que iam muito além de um simples roubo. Lampião desceu da serra pensando no problema. Precisava daquele ouro. O bando estava passando por dificuldades. As chuvas escassas haviam tornado ainda mais difícil encontrar comida e água no sertão. Alguns de seus homens estavam desertando, tentados por promessas de anistia do governo. Outros estavam ficando doentes, enfraquecidos pela vida dura. O ouro do coronel Inácio poderia resolver todos esses problemas. Comprar armas melhores, remédios, comida para aguentar os tempos difíceis. Mas pegar esse ouro exigia mais que coragem, exigia inteligência. Naquela noite, sentado ao redor da fogueira do acampamento, Lampião ouviu mais detalhes do que Zé Sereno havia descoberto. "O coronel não confia nem na própria sombra", contou o ex-vaqueiro. Só 3 pessoas conhecem o caminho exato dentro da furna. Ele mesmo, o capataz Severino, e um jagunço velho chamado Benedito. E como eles entram? Sempre juntos, nunca sozinhos. E sempre de noite, quando tem menos movimento na fazenda. O coronel vai lá uma vez por mês, conferir se está tudo no lugar. Lampião atiçou o fogo com um graveto, pensando. Uma furna labiríntica, guardas bem postados, acesso controlado por poucas pessoas. Era como um cofre gigante cavado na rocha. Tem outro jeito de entrar na furna? Tem, sim. Zé Sereno baixou a voz. Uma fenda nos fundos da serra, bem estreita. Dá para passar um homem magro, mas é perigoso. Tem que escalar por dentro no escuro e uma queda pode quebrar pescoço. Essa fenda leva aonde?
direto na parte de trás da caverna principal, onde fica o ouro. Lampião sorriu. Era o tipo de informação que valia ouro, literalmente. Nos dias seguintes, estudou cada detalhe da operação. Observou os movimentos dos guardas, memorizou os horários das patrulhas, identificou os pontos cegos na vigilância. O coronel Inácio era cauteloso, mas toda cautela tinha falhas. Era só questão de encontrá-las. A falha principal era óbvia. Os jagunços protegiam a entrada principal da furna, mas ninguém vigiava a fenda dos fundos. Por que vigiariam? Era uma abertura tão estreita que parecia impossível passar por ela. E mesmo que alguém conseguisse, ainda teria que escalar no escuro por um túnel vertical de 20 metros. Mas Lampião havia crescido escalando as serras do sertão. Conhecia pedra como outros conheciam gado, e 20 metros no escuro não o assustavam. O plano era simples, como os melhores planos costumam ser. Enquanto os jagunços vigiavam a entrada principal, ele entraria pela fenda dos fundos, pegaria o ouro que conseguisse carregar e sairia pelo mesmo caminho. Sem tiros, sem alarde, sem deixar rastros. Quando o coronel descobrisse o roubo, Lampião já estaria longe, com dinheiro suficiente para sustentar o bando por meses. A noite escolhida para a operação estava sem lua, perfeita para se mover sem ser visto. Lampião deixou os homens acampados a 5 quilômetros da fazenda, com ordens para esperarem até o amanhecer. Se ele não voltasse, deveriam partir sem fazer barulho. Vestiu-se de preto, levando apenas o essencial: corda, lampião pequeno, punhal e um saco de lona para carregar o ouro. Nada que fizesse ruído, nada que chamasse atenção. A aproximação foi lenta e cuidadosa. Cada passo calculado, cada sombra aproveitada. Os jagunços da entrada principal estavam alertas, mas olhavam apenas para frente. Ninguém esperava que alguém tentasse entrar por trás. A fenda era ainda mais estreita do que Zé Sereno havia descrito. Lampião teve que tirar a camisa para conseguir passar. As pedras arranharam suas costas, mas ele continuou se espremendo, centímetro por centímetro, até finalmente emergir no túnel vertical. Acendeu o lampião com cuidado, regulando a chama para dar o mínimo de luz possível. O túnel subia em direção à caverna principal, com saliências na rocha que serviam como apoio para pés e mãos. Começou a escalar. A subida foi mais difícil do que esperava. A rocha era lisa em alguns pontos, traiçoeira em outros. 2 vezes quase perdeu o equilíbrio, salvando-se apenas pela experiência de uma vida escalando serras. Mas persistiu, metro por metro, até finalmente chegar a uma abertura que dava para a caverna principal. O que viu, quando emergiu na furna, fez seus olhos brilharem na escuridão. Caixas de madeira empilhadas contra as paredes. Dezenas delas, todas do mesmo tamanho, todas com fechaduras de ferro. E numa que estava entreaberta, o brilho inconfundível de barras de ouro. Zé Sereno não havia exagerado. O coronel Inácio era mais rico do que qualquer um imaginava. Lampião se aproximou das caixas, verificando seu conteúdo. Ouro, prata, joias, moedas de várias nacionalidades. Uma fortuna acumulada durante décadas de exploração e desonestidade. Começou a encher o saco, escolhendo as peças mais valiosas e portáteis. Barras de ouro pequenas, joias densas, moedas antigas. O peso logo se tornou considerável, mas ele estava acostumado a carregar cargas pesadas. Foi quando estava terminando de encher o saco que ouviu vozes ecoando no túnel principal. "Tem certeza que ouviu barulho?" dizia uma voz rouca. Certeza. Vinha de dentro da furna. Lampião apagou o lampião imediatamente, mergulhando a caverna na escuridão total. As vozes estavam se aproximando, acompanhadas pelo som de botas na pedra. 2 opções: tentar fugir pela fenda dos fundos ou enfrentar os guardas. A fenda levaria tempo para atravessar, tempo que talvez não tivesse. Mas enfrentar significava luta, e luta significava barulho. E barulho traria mais jagunços. Escolheu uma terceira opção:
Ficou imóvel na escuridão, controlando a respiração, aguardando. As vozes chegaram à entrada da caverna principal. Benedito, acenda a tocha, disse a voz rouca. A luz amarelada de uma tocha começou a iluminar a entrada da caverna. Lampião se encolheu atrás de uma pilha de caixas, o saco de ouro apertado contra o peito. 2 homens entraram na furna, caminhando devagar, rifles em punho. Tá vendo alguma coisa, Severino? Não, mas sei que ouvi barulho. Severino. O capataz que o coronel Inácio confiava para guardar seus segredos. Lampião o observou pela fresta entre as caixas. Homem grande, barbudo, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de muitas brigas. O tipo que não hesitaria em atirar primeiro e fazer perguntas depois. Pode ter sido rato, disse Benedito, o jagunço mais velho. Essas furnas estão cheias de bichos. Rato não faz barulho de gente caminhando. Os 2 se separaram, cada um indo para um lado da caverna. Severino caminhava em direção ao local onde Lampião estava escondido, examinando as caixas com atenção. Se continuasse naquela direção, descobriria o intruso em poucos segundos. Lampião calculou rapidamente suas opções. Podia tentar nocautear Severino em silêncio, mas Benedito estava do outro lado da caverna, de costas. Se Severino gritasse ou fizesse barulho ao cair, o outro jagunço daria o alarme. E se os 2 não voltassem para a entrada principal em pouco tempo, outros guardas viriam procurá-los. Decidiu apostar na distração. Pegou uma pedra pequena que estava no chão e a atirou para o fundo da caverna, longe de onde estava escondido. O som ecoou nas paredes de pedra. Usa! Ali! Benedito apontou o rifle para a direção do barulho. Tem alguém lá atrás! Os 2 jagunços se dirigiram para o fundo da furna, deixando o caminho livre para a saída. Lampião esperou até eles se afastarem o suficiente. Depois se moveu em silêncio em direção à entrada principal. Mas não foi para a saída. Em vez disso, se posicionou ao lado da abertura, nas sombras, e esperou. Não tem ninguém aqui, disse Severino, depois de alguns minutos procurando. Então o que foi aquele barulho? Pedra solta, talvez. Essas furnas são velhas, sempre tem coisa caindo. Os 2 voltaram para a entrada, conversando em voz baixa. Quando passaram por Lampião, ele estava pronto. O punhal encontrou as costas de Benedito antes que o velho jagunço pudesse reagir. Ao mesmo tempo, Lampião agarrou Severino por trás, a lâmina pressionando sua garganta. Um movimento e você morre, sussurrou no ouvido do capataz. Severino ficou imóvel, sentindo o fio da lâmina contra a pele. O que você quer? O que você acha? Lampião empurrou o homem para longe da entrada. Sou Lampião e vim buscar o que é meu. Esse ouro não é seu. Agora é. Lampião apertou a lâmina contra a garganta de Severino. E você vai me ajudar a carregá-lo. Nos minutos seguintes, Severino foi obrigado a encher mais 2 sacos com as riquezas da caverna. Ouro, prata, joias, tudo o que podiam carregar sem comprometer a fuga. Lampião calculou que estava levando o equivalente a 2 anos de lucro de uma fazenda grande. O coronel vai te caçar até o fim do mundo, disse Severino, amarrando o último saco. Que casse! Já sou caçado por meio Brasil mesmo. Lampião amarrou o capataz com cordas, mas não o matou. Homem morto chamava mais atenção que homem amarrado, e ele queria sair dali sem alarde. A fuga pela fenda dos fundos foi mais difícil carregando tanto peso. Teve que fazer 3 viagens, baixando um saco por vez pelo túnel vertical, depois se espremendo pela abertura estreita. Quando finalmente saiu da serra, já era quase amanhecer. Seus homens estavam esperando no local combinado, preocupados com a demora. Quando viram os sacos cheios de ouro, a preocupação se transformou em euforia contida. Deu certo, capitão? Perguntou Corisco. Melhor que esperado. Lampião montou no cavalo, ajustando o peso dos sacos. Temos ouro suficiente para 1 ano, talvez 2.
O bando partiu antes do sol nascer completamente, seguindo trilhas que os levariam para longe das terras do coronel Inácio. Mas Lampião sabia que a tranquilidade seria temporária. Um homem como Inácio Pereira não deixaria passar um roubo dessa magnitude. Durante os dias seguintes, cavalgaram sem parar, mudando de direção várias vezes para confundir possíveis perseguidores. Acampavam apenas durante as horas mais quentes do dia, quando era impossível viajar, e sempre em locais escondidos, longe de estradas e povoados. No terceiro dia, a vingança do coronel começou a se manifestar. "Capitão", disse um dos cangaceiros voltando de uma missão de reconhecimento, "tem jagunços procurando a gente, muitos jagunços." "Quantos?" "Vi pelo menos 40 homens bem armados. Estão vasculhando todas as serras da região. 40 homens." O coronel Inácio havia mobilizado um pequeno exército para recuperar seu ouro. E com esse número não se tratava apenas de uma caçada, era uma guerra particular. "Eles sabem onde estamos?" "Ainda não, mas estão seguindo nosso rastro, perguntando para os moradores se viram a gente passar." Lampião estudou o mapa mental da região. Conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada fonte de água, num raio de 100 quilômetros. Mas 40 homens podiam cobrir muito terreno e, eventualmente, encontrariam alguma pista. "Vamos nos dividir", decidiu. "Corisco, você leva metade dos homens e vai para o norte. Eu levo o resto e vou para o sul. Nos encontramos na Serra da Boa Vista em 2 semanas." "E o ouro?" "Vai comigo. Se me pegarem, pelo menos vocês ficam livres." Era uma decisão arriscada, mas necessária. Um grupo grande deixava rastros mais visíveis, mais fáceis de seguir. Dividindo o bando, multiplicavam as chances de pelo menos parte do grupo escapar. A separação foi rápida. 9 homens seguiram com Lampião, levando a maior parte do ouro roubado. Os outros partiram com Corisco, seguindo uma rota diferente que os levaria para longe da área de busca. Durante uma semana, o jogo de gato e rato continuou. Os jagunços do coronel se aproximavam, depois perdiam o rastro. Encontravam pegadas, mas chegavam sempre algumas horas atrasados. Lampião usava todos os truques que havia aprendido em anos de fuga. Caminhar em pedras para não deixar marcas, voltar pelo próprio rastro para confundir os perseguidores, dividir o grupo em direções diferentes antes de se reunir novamente. Mas os jagunços eram persistentes e conheciam bem a região. Gradualmente, o cerco foi se fechando. Foi numa manhã de sol forte que Lampião percebeu que não conseguiria mais fugir apenas correndo. "Capitão", disse um de seus homens, olhando para trás, "eles estão chegando, menos de 1 hora atrás de nós." Lampião subiu numa pedra alta e examinou o terreno ao redor. Caatinga seca, poucos esconderijos, terreno aberto que favorecia quem tinha mais homens. E atrás deles, a poeira levantada por muitos cavalos se aproximando. Era hora de parar de correr e começar a lutar. Escolheu um local para a emboscada. Um desfiladeiro estreito entre 2 elevações rochosas. Quem passasse por ali ficaria exposto aos tiros vindos de cima, sem ter para onde correr. "Vamos dar uma lição nesses jagunços", disse aos homens. "Mostrar que o ouro do coronel custou mais caro do que ele imaginou." Posicionaram-se nas rochas, rifles apontados para o desfiladeiro. O plano era simples: deixar o grupo de jagunços entrar na armadilha, depois atacar de cima. Com sorte, conseguiriam reduzir significativamente o número de perseguidores. A espera não foi longa. Em menos de meia hora, ouviram o barulho de cavalos se aproximando. Lampião contou os homens que entravam no desfiladeiro. 25, talvez 30, metade do grupo que os perseguia. Esperou até todos estarem dentro da armadilha, depois deu o sinal. O tiroteio foi rápido e eficiente. Os jagunços, pegos de surpresa, não tiveram tempo de se organizar. Alguns caíram dos cavalos, outros tentaram procurar abrigo entre as pedras. Mas o desfiladeiro oferecia pouca proteção.
e os cangaceiros tinham a vantagem da posição elevada. Em 10 minutos, a luta havia terminado. Metade dos jagunços estava morta ou ferida, os outros haviam fugido na direção de onde vieram. "Recolham as armas e munição", ordenou Lampião. "E os cavalos que sobraram. Foi uma vitória, mas ele sabia que era temporária. O coronel Inácio tinha recursos para contratar mais jagunços, e a notícia do confronto só faria aumentar sua determinação em recuperar o ouro. Enquanto seus homens recolhiam os despojos da batalha, Lampião pensava no próximo movimento. O ouro estava seguro por enquanto, mas carregar tanto peso tornava a fuga mais difícil. Precisava de um lugar seguro para esconder parte da riqueza, um local onde pudesse voltar a buscá-la quando as coisas se acalmassem. Então, se lembrou de algo que Zé Sereno havia mencionado de passagem. Outras furnas na região, algumas tão bem escondidas que nem os moradores locais conheciam. Cavernas naturais onde se podia esconder qualquer coisa por décadas sem que ninguém encontrasse. "Vamos procurar uma furna", disse aos homens, "um lugar para guardar nosso tesouro em segurança." A procura levou 2 dias, mas finalmente encontraram o que buscavam. Uma caverna pequena, mas profunda, escondida atrás de uma cortina de cipós secos. O tipo de lugar que passava despercebido, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Esconderam 2/3 do ouro roubado na furna, marcando o local com sinais que só eles saberiam interpretar. O resto dividiram entre os homens. Ouro suficiente para sustentá-los por meses, mas não tanto que atrapalhasse a mobilidade. Com o peso reduzido, puderam voltar a se mover rapidamente, e era hora de sair daquela região, antes que o coronel Inácio trouxesse reforços ainda maiores. 3 dias depois, chegaram ao ponto de encontro com Corisco e o resto do bando. Para alívio de Lampião, todos haviam sobrevivido e conseguido escapar dos perseguidores. "E o ouro?" perguntou Corisco. "Seguro, guardado onde ninguém vai encontrar." Naquela noite, ao redor da fogueira, Lampião distribuiu o ouro que havia trazido. Cada homem recebeu o suficiente para viver como rei por meses. Era a recompensa por uma operação bem-sucedida, mas também um investimento no futuro. Homens bem pagos eram homens leais. "E agora, capitão?" perguntou um dos cangaceiros. Lampião olhou para as estrelas brilhando no céu seco do sertão. Em algum lugar, o coronel Inácio estava tramando sua vingança, mobilizando recursos, planejando a captura do homem que havia ousado roubar seu tesouro. Mas isso era problema para outro dia. "Agora descansamos", disse. "E em algumas semanas, quando a poeira baixar, vamos buscar o resto do nosso ouro." O que ele não sabia era que o coronel Inácio já havia tomado uma decisão que mudaria completamente as regras do jogo. 1 mês depois do roubo, Lampião recebeu uma informação que o fez repensar toda a situação. Um comerciante que passava pela região trouxe notícias que corriam de boca em boca nos mercados e feiras. O coronel Inácio Pereira havia morrido. "Dizem que foi o coração", contou o comerciante enquanto bebia cachaça no acampamento. Estava bem de saúde, mas quando descobriu o roubo, ficou tão bravo que teve um ataque. Caiu morto na varanda da Casa Grande. A notícia mudava tudo. Com Inácio morto, quem herdaria as terras? Quem conhecia o segredo da furna original? E, mais importante, quem ainda estava interessado em caçar Lampião? "Tem mais", continuou o comerciante. "Os filhos do coronel estão brigando pela herança. Cada um quer ficar com um pedaço das terras e ninguém se entende. A fazenda virou zona de guerra." Lampião sorriu. Uma família dividida era uma família fraca, e uma família fraca não tinha recursos para sustentar uma caçada prolongada.
2 semanas depois, decidiu que era hora de verificar como andavam as coisas na Serra Negra. Se a situação estava tão confusa quanto o comerciante havia descrito, talvez fosse possível recuperar mais ouro da furna original. Afinal, se os herdeiros estavam brigando entre si, provavelmente ninguém estava cuidando adequadamente do tesouro escondido. Desta vez, levou apenas Corisco e 2 outros homens. Um grupo pequeno, rápido, capaz de entrar e sair sem chamar atenção. O resto do bando ficou num acampamento seguro, longe das terras do falecido coronel. A viagem até a Serra Negra foi tranquila. Não viram jagunços patrulhando. Não encontraram sinais de vigilância. Era como se toda a estrutura de segurança montada pelo coronel Inácio tivesse desmoronado com sua morte. Quando chegaram às proximidades da fazenda São Bento, a mudança era visível. A casa grande estava com as janelas fechadas, o gado espalhado sem controle pelos pastos, e havia muito menos movimento que antes. Sinais claros de uma propriedade sem comando. "Parece que a briga pelos bens está feia mesmo", comentou Corisco. Eles observaram a fazenda por um dia inteiro, estudando os novos padrões de movimento. Havia alguns jagunços, mas pareciam desorganizados, sem liderança clara. Alguns ainda guardavam a entrada da furna, mas de forma relaxada, como quem fazia um trabalho por obrigação, não por convicção. Naquela noite, Lampião decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de entrar furtivamente pela fenda dos fundos, caminhou diretamente até a entrada principal da furna. Os 2 guardas o viram chegando na luz do luar, rifles em punho. "Quem vem lá?" gritou um deles. "Lampião", respondeu simplesmente, continuando a caminhar. O nome teve o efeito esperado. Os 2 jagunços se entreolharam, indecisos. Enfrentar Lampião em combate direto era quase suicídio, mas fugir significava abandonar o posto. "O que você quer?" perguntou o mais velho dos guardas, tentando manter a voz firme. "Conversar com vocês", disse Lampião, parando a uma distância segura. "Sobre a situação depois da morte do coronel." "Que situação?" "A situação de vocês continuarem aqui, guardando ouro para gente que nem sabe se ainda vai poder pagar seus salários." Os guardas trocaram olhares novamente. Era óbvio que a questão dos pagamentos estava preocupando todos os empregados da fazenda. "Os herdeiros vão resolver isso", disse um deles, mas sem convicção. "Vão?" Lampião riu. "Pelo que soube, os filhos do coronel estão mais interessados em brigar entre si do que em cuidar dos negócios. Alguns de vocês já devem estar sem receber há semanas." O silêncio que se seguiu confirmou sua suspeita. "Que proposta você tem?" perguntou finalmente o guarda mais velho. "Simples. Vocês me deixam entrar na furna por 1 hora, e eu divido com vocês uma parte do que pegar. Ouro suficiente para sustentar suas famílias por meses, sem depender de patrões que talvez nem existam mais amanhã." Era uma proposta arriscada, mas Lampião havia apostado na natureza humana. Homens desesperados faziam escolhas desesperadas. E jagunços sem pagamento eram homens desesperados. A negociação levou meia hora. No final, os guardas concordaram em não ver nada por 2 horas, em troca de uma quantidade específica de ouro. Era um acordo que beneficiava todos os envolvidos. Lampião entrou na furna com muito mais facilidade que da primeira vez. Não precisou escalar, não precisou se espremer por fendas estreitas. Simplesmente caminhou pela entrada principal, carregando sacos vazios e uma lanterna adequada. O que encontrou lá dentro o surpreendeu. A caverna havia sido parcialmente esvaziada. Muitas das caixas que estavam lá antes não existiam mais. Alguém havia chegado primeiro. "Os filhos", murmurou para si mesmo. Era óbvio o que havia acontecido. Antes mesmo de resolver a questão da herança, os herdeiros do coronel Inácio haviam vindo buscar o que conseguissem carregar.
provavelmente brigando entre si mesmo dentro da furna. Mas ainda restava bastante coisa. Barras de ouro que haviam sido deixadas para trás, sacos de moedas, algumas joias menores. Não era o tesouro completo que Lampião havia visto antes, mas ainda valia a pena. Encheu os sacos metodicamente, escolhendo as peças mais valiosas e portáteis. Quando terminou, havia coletado o equivalente a vários meses de sustento para todo o bando. Saiu da furna dentro do prazo combinado e dividiu parte do ouro com os guardas conforme prometido. Os homens receberam a parte deles com olhos brilhando. Era mais dinheiro do que ganhariam em anos trabalhando para patrões que não pagavam. Se os herdeiros perguntarem alguma coisa, disse Lampião, vocês não viram nada. E se quiserem continuar sem patrão, tem sempre lugar no meu bando para homens corajosos. Era uma oferta genuína. Bons jagunços eram sempre bem-vindos, e homens que conheciam a região eram ainda mais valiosos. Os guardas agradeceram e prometeram pensar na proposta. Lampião sabia que pelo menos um deles apareceria no acampamento em poucos dias. Homens sem patrão e com famílias para alimentar raramente desprezavam uma chance de estabilidade. Nos dias seguintes, enquanto voltavam para o acampamento principal, Lampião soube por comerciantes e viajantes como a situação na fazenda São Bento estava se deteriorando. Os 3 filhos do coronel Inácio haviam transformado a disputa pela herança numa guerra particular. Cada um controlava uma parte da propriedade, cada um tinha seus próprios jagunços, e ninguém reconhecia a autoridade dos outros. É o melhor que podia acontecer pra gente, comentou Corisco. Com eles brigando entre si, não vão ter tempo nem recursos para nos caçar. Lampião concordou, mas sabia que a situação não duraria para sempre. Eventualmente, um dos irmãos ganharia a disputa, ou o governo interviria para resolver a confusão. Quando isso acontecesse, seria melhor estar longe daquela região. 3 semanas depois, chegou a hora de buscar o ouro escondido na furna secreta. A viagem até a caverna onde haviam escondido o tesouro foi tranquila. O local estava exatamente como haviam deixado, intocado e seguro. Os sinais que haviam feito para marcar a entrada ainda estavam no lugar. Quando abriram a furna e viram as riquezas ali guardadas, Lampião sentiu uma satisfação profunda. Aquele ouro representava mais que dinheiro. Representava inteligência vencendo força bruta, planejamento superando violência, astúcia derrotando o poder. O coronel Inácio Pereira havia passado décadas acumulando aquela fortuna através de exploração e crueldade. Agora, esse mesmo ouro serviria para sustentar homens que viviam livres no sertão, que não se curvavam diante de coronéis nem de governos. Dividiram o tesouro em partes menores, mais fáceis de carregar e esconder. Parte ficou com Lampião, parte foi distribuída entre os homens e uma porção foi guardada em outros esconderijos espalhados pela região. Era uma estratégia que haviam aprendido com a experiência. Nunca manter todos os ovos na mesma cesta. Com o ouro do coronel Inácio, o bando de Lampião passou por uma transformação. Compraram armas melhores, cavalos mais fortes, equipamentos que facilitavam a vida no sertão. Puderam recrutar mais homens, oferecer melhores condições, expandir suas operações. Mas o mais importante era a liberdade que a riqueza proporcionava. Não precisavam mais aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Podiam escolher seus alvos, planejar com cuidado, atacar apenas quando tinha certeza de sucesso. 6 meses depois do roubo na Serra Negra, as histórias sobre Lampião haviam se espalhado por todo o Nordeste. Diziam que ele havia roubado o tesouro de um dos coronéis mais ricos da região, que havia enfrentado exércitos de jagunços e saído vitorioso, que nenhuma riqueza estava segura se ele decidisse que a queria. As histórias cresciam a cada contação, ganhavam detalhes fantásticos, transformavam um roubo bem planejado numa lenda épica. Mas Lampião
Não se incomodava com os exageros. Quanto maior sua fama, mais seus inimigos o respeitavam. E respeito no sertão valia mais que ouro. Uma tarde, enquanto descansava num acampamento escondido entre as serras, recebeu uma visita inesperada. Um dos ex-guardas da furna do coronel Inácio havia finalmente decidido se juntar ao bando. "Como andam as coisas na fazenda São Bento?" perguntou Lampião. "Acabou tudo, capitão", respondeu o homem. "Os 3 irmãos se mataram numa briga por causa de uma partilha de gado. A propriedade foi leiloada para pagar as dívidas. Não sobrou nada da família Pereira." Lampião recebeu a notícia sem surpresa. Havia visto muitas famílias ricas se destruírem por ganância. O coronel Inácio havia construído um império baseado na exploração dos outros, mas não conseguira criar filhos capazes de manter esse império unido. E a furna? Abandonada. Ninguém mais sabe nem que ela existe. Os novos donos da fazenda nem imaginam o que havia escondido naquelas pedras. Era o final perfeito para a história. O tesouro do coronel ganancioso havia mudado de mãos, a família exploradora havia se destruído, e os homens que viviam livres no sertão prosperavam com a riqueza mal adquirida do antigo patrão. Naquela noite, ao redor da fogueira, Lampião olhou para seus homens. Todos bem alimentados, bem armados, confiantes no futuro. O ouro da Serra Negra havia transformado um bando de fugitivos em força respeitável. Mas ele sabia que aquela era apenas uma vitória numa guerra muito maior. O sertão estava cheio de coronéis gananciosos, de riquezas mal adquiridas, de injustiças que precisavam ser corrigidas. E Lampião, agora com recursos e experiência, estava pronto para continuar sua campanha. O roubo na Serra Negra havia sido mais que um golpe financeiro. Havia sido uma demonstração de que nenhum poder era absoluto, nenhuma riqueza estava verdadeiramente segura, nenhum coronel estava acima da justiça do sertão. E enquanto houvesse homens como Lampião cavalgando pelas caatingas secas do Nordeste, os poderosos saberiam que suas fortunas construídas sobre o sofrimento dos pobres não durariam para sempre. O ouro mudava de mãos, as famílias ricas se destruíam, mas o sertão permanecia. E no sertão, a única lei que realmente importava era a lei do mais esperto, do mais corajoso, do mais justo. Lampião havia provado ser todos os 3.